Santo de Deus, mais uma vez, Senhor Jesus, te agradeço, Senhor Jesus, por este culto. Abençoa, Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos que estão aqui, estão acompanhando pela live. Neste momento, Senhor Jesus, que possamos ter o coração aberto, os ouvidos atentos, Senhor Jesus, e nossos olhos abertos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Estou aqui, Senhor Jesus, como um instrumento, que o Senhor possa falar através de mim, me usar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a palavra, a pregação desta noite, Pai. Queremos ouvir, Senhor Jesus, a Tua voz, queremos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz, Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Vamos abrir João, Evangelho de João, capítulo 8. Amém, irmãos? Versículo 42. Disse-lhe, amém? Posso ler? Vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois? Porque não sois de Deus. Então, irmãos, Jesus vem pregando aqui para os judeus, e eu queria me atentar aqui no versículo 43 e o versículo 47. No 43, vamos ler juntos, em nome de Jesus? Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Então Jesus está falando, fazendo uma pergunta para eles. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não estão me entendendo? Aí eu pergunto para os irmãos, é difícil entender o que Jesus fala? É difícil compreensão às palavras de Jesus? Porque Jesus, irmãos, Ele fala claramente, abertamente. E não é muito difícil de entender o que Jesus quer. Não é muito difícil entender a vontade de Jesus. Não é muito difícil de entender quem Jesus é, o que Jesus veio fazer. Não é muito difícil. Mas havia algo que operava nos corações dos judeus que eles não compreendiam, que eles não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Eles não criam em Jesus. Aí Jesus fala no 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus,
Por isso vós não as escutais, porque não sois. Então, irmãos, para ser de Deus, nós precisamos entender a linguagem de Jesus. Precisamos entender quem é Jesus, entender o que Jesus quer, a vontade de Jesus. Jesus nos fala para deixarmos de fazer coisas, temos que entender. Então Jesus está dizendo, aquele que escuta as palavras de Deus, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então para eu ser de Deus, eu tenho que escutar a Jesus. Eu tenho que ouvir a voz de Jesus. Assim eu serei um homem de Deus, um cristão. Se eu estou escutando a Jesus, se eu compreendo a Jesus, eu sou de Deus. Porque, irmãos, se eu não entendo Jesus, se eu não entendo a palavra de Jesus, eu nunca poderei ser de Deus. Senão, é igual aquele coração, né? Aquele coração que a semente é lançada à beira do caminho, ao pé do caminho. A palavra fala que é aquele que ouve e não entende, e vem o maligno e arrebata. Então, se eu não entendo, o maligno, o diabo, Satanás vai vir e tirar a semente. Então, eu preciso entender a palavra de Jesus. Eu preciso compreender a palavra de Jesus. Mais uma vez, 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, irmãos, Jesus tinha muita dificuldade com os judeus. Nem todos conseguiram compreender a linguagem de Jesus. Nem todos puderam crer em Jesus. Por quê, irmãos? Vamos lá em Isaías 6. Isaías 6, versículo 9. Amém, irmãos? Isaías 6, 9 diz assim: Então disse ele: Vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, torna surdo os seus ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem converta e seja sarado. Então, irmãos, Jesus, ele vem para nos converter. Jesus, ele vem para nos sarar, trazer saúde para nós. Quando eu vou para Jesus, irmãos, quando eu vou para Jesus, isso aqui é quebrado. Porque quem disse isso aqui, no versículo fala que a voz do Senhor. Só que a gente sabe que não foi o Senhor que disse isso. Como pode aqui ele fechar os olhos, fechar os ouvidos e mandar o filho dele para ter todo esse trabalho, né? Então, irmãos, quando eu vou para Jesus, essa maldição se quebra na nossa vida. Jesus quer nos converter. E para Ele nos converter, para Ele nos sarar, nós temos que ouvir a sua voz. Nós temos que entender Jesus, a linguagem de Jesus. Se nós não compreendermos Jesus, nós não poderemos nos converter, não poderemos ser sarados. Então eu preciso dar ouvido a Jesus. Jesus chama.
E eu tenho que ouvir ele chamar. Porque ele fala que chama todos, né, irmãos? A parábola das bodas, Jesus chama todos. Mas nem todos dão ouvidos. Uns estão preocupados com as suas vidas, com seus empregos, com suas famílias, seus afazeres. E não dão ouvido a Jesus chamando. Vamos lá para João 10. Então, irmãos, Jesus está em todo o tempo falando. E a luta do cristão é ouvir Jesus, irmãos. A luta do cristão é ouvir Jesus. Porque nesse mundo, irmãos, existem muitas vozes, muitos espíritos, né? O Senhor Jesus fala que a palavra que ele falava era espírito e vida. Então, palavras são espíritos. E a gente precisa discernir esses espíritos. Então, no mundo, irmãos, tem muitos espíritos, muitas palavras, muitos conselhos, muitas doutrinas. E nesse tanto de vozes, irmãos, está ali a voz de Jesus. Nesse montaréu de vozes, Jesus está ali falando. E nossos ouvidos, irmãos, precisam estar abertos. Nossos ouvidos precisam estar abertos. João 10, versículo 4. 1. Vamos começar do irmãos. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua. Então, irmãos, as ovelhas conhecem a sua. Então, se Jesus chama, se Jesus fala, nós temos que saber que é Ele que está falando. Então, quando algum irmão prega aqui, a gente tem que discernir. Se a gente ouve outras pessoas lá fora, a gente tem que discernir se é Deus falando. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, em meio, irmãos, a muitas vozes, a gente tem que saber qual é a voz do nosso pastor. Qual é a voz de Jesus? Senão a gente é guiado pela multidão, a gente é guiado por ideias, ideologias, doutrinas que não são de Jesus, que o próprio Jesus não falou. É, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou? Então, aquele que é de Jesus, ele conhece Jesus. Aquele que é de Deus, escuta as palavras de Deus e conhece Deus. Sabe quem é Deus, sabe as suas vontades, sabe o que Ele quer para nós, sabe qual é o caráter de Deus. Assim, 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui no 22. Avançar um pouquinho, 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe:
Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito. Então Jesus estava constantemente falando com eles. Mas ele estava como, irmãos? E não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas? Como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me... Então, Jesus está dizendo, irmãos, aquele que ouve a minha voz, que me conhece, eles me seguem. Então, eu devo seguir Jesus. Eu devo estar andando com Jesus, estar no caminho de Jesus. Eu devo entrar pela porta. Jesus é a porta. Então, irmãos, Jesus, ele traz muitos conselhos, muitas palavras. Mas nós, irmãos, temos que compreender a linguagem de Jesus. Temos que entender a palavra de Jesus. Como eu disse, irmãos, se eu não entendo, é igual aquela semente que caiu ao pé do caminho. Eu preciso entender. Se eu não entender, irmãos, o maligno vai e rouba a semente. E não cresce nada, não dá fruto. Eu não sou transformado, eu não tenho transformação de vida. Eu não me converto, eu não sou sarado. Então, no mundo, irmãos, está aquela maldição. Estão com o coração endurecido. Estão com os olhos fechados, ouvidos fechados. E nós, irmãos, não podemos... Jesus já abriu nossos olhos, Jesus já abriu nossos ouvidos, quebrantou nossos corações, mas eu não devo voltar para onde Jesus me tirou. Como o pastor pregou aqui, a minha mente não pode ser mais velha, não pode voltar a envelhecer minha mente, tem que ser renovada. Tem que ser renovada a cada dia. Então as nossas vidas, irmãos, não estão mais sobre o jugo da lei, o jugo que era desigual. Hoje a gente já não carrega mais aquele fardo. Nós carregamos o fardo de Jesus, que é leve, é suave. O jugo de Jesus não é pesado. Então hoje a gente, irmãos, temos oportunidade. E nós não devemos mais, nós não podemos mais fechar nossos ouvidos para Deus. Se eu ouço Jesus, se eu escuto a Jesus, eu sou de Deus. Mas se eu não escuto, eu não sou de Deus. E irmãos, e não escutar a Deus, não escutar as palavras de Jesus, também é não obedecer. Se eu escuto e não obedeço, o que quer dizer isso? Jesus falou, mas não serviu para nada. Então eu sou desobediente. Então eu tenho que escutar e obedecer, praticar. A palavra fala, vou ser prudente. Então, irmãos, 27 mais uma vez. Vamos ler juntos em nome de Jesus? 1, 2, 3, já. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Os irmãos estão seguindo a Jesus? Estão ouvindo a Jesus? Em nome de Jesus. Tem mais um versículo aqui. Deixa eu achar aqui rapidamente, irmãos, para a gente terminar. Vamos lá em João 5.
João 5:37. João 5:37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Então, irmãos, se eu não creio em Jesus, as palavras de Jesus não vão permanecer. Se eu não obedeço Jesus, as palavras de Jesus não vão permanecer. Se eu não pratico a palavra não vai permanecer, irmãos. Assim, não é assim? Se a gente deixa de praticar alguma coisa, não some aquele conhecimento? Não some aquele... Só não some andar de bicicleta, né, irmãos? Eu acho que isso sempre a gente lembra, né? Mas assim, se eu deixo de praticar, irmãos, igual eu fiquei de férias, né, irmãos? Mês passado, em março eu estava de férias. Aí você volta, né? Volta para o trabalho. Aí até lembrar como eram os processos e tal. Você esquece. Então, irmãos, se eu não creio em Jesus, se eu não pratico, não obedeço Jesus, se eu não permaneço em Jesus, a palavra não permanece em mim. Jesus não permanece. Eu não sou de Jesus. Eu não sou de Deus se eu não escuto a Jesus, se eu não escuto as palavras de Deus. 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Terminar aqui, irmãos. Então, irmãos, eu preciso sempre ouvir a Jesus. Tem um louvor do Paulo César Baruch, que ele fala assim, faz-me ouvir a sua voz, mais que todas as vozes. Então, irmãos, essa é uma oração que a gente deve fazer. Faz-me ouvir a sua voz, Jesus, porque no mundo existem outras vozes. No mundo está cheio de vozes. O nosso coração, irmãos, que é enganoso, é uma voz, irmão. É uma voz que a gente deve discernir. Porque o nosso coração, irmão, nos engana. O nosso coração é sentimentos, é desejos. No mundo existem pessoas que querem nos aconselhar. Existem pessoas, diversos tipos de pessoas, com diversas ideias, e nós precisamos ouvir somente uma única pessoa, Jesus. Essa voz nos dá vida, essa voz nos dá direção, nos dá o caminho, nos dá a libertação. Essa voz vai nos trazer transformação. Essa voz vai nos converter, essa voz vai nos sarar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos